O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política, nós temos hoje o prazer de receber aqui na Super Notícia FM o secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Luiz Gomes Vieira, o novo secretário de Meio Ambiente, porque assumiu recentemente o comando da pasta. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Super. Bom dia. Bom, secretário, eu queria começar falando com o senhor a respeito dos desafios de maneira geral. O senhor acabou de assumir a pasta, o senhor é um servidor de carreira, né, que chegou ao posto de secretário de Meio Ambiente, e é até muito interessante a gente perceber que em algum momento a meritocracia ela vale para que alguém que é servidor de carreira chegue ao posto de secretário, e que, na opinião do senhor, qual é o maior desafio que o senhor vai enfrentar à frente da Secretaria de Meio Ambiente? Bom, nós temos vários desafios na área ambiental. Um deles é a redução de passivo de processos de licenciamento ambiental. O segundo, eu destaco a recuperação da bacia do Rio Doce como algo determinante em razão do acidente grave que nós tivemos em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão, da empresa Samarco, e também a superação da grave crise hídrica que nós estamos vivendo, né? Hoje nós temos mais de 264 municípios que já decretaram situação de emergência. Portanto, é necessário que o poder público fomente alternativas para que nós tenhamos uma solução de enfrentamento dessa crise que nós vivemos há alguns anos em virtude da grande estiagem que Minas Gerais tem. O senhor tocou aí na questão do Rio Doce e a gente recentemente, secretário, lembrou os 2 anos da tragédia de Mariana, não é? E aí é um assunto que é diretamente ligado a essa questão. E passados 2 anos, às vezes a gente tem a sensação de que punição não ocorreu de fato, né? E as comunidades que sofreram ali os reflexos dessa tragédia até hoje vivem dias difíceis, não voltaram à rotina que sempre tiveram. O senhor tem a sensação de impunidade enquanto secretário de Estado de Meio Ambiente em relação a tudo aquilo que aconteceu? A punição, ela vem através de um devido processo legal, não é? No Brasil, ainda bem que nós temos um sistema democrático e um sistema de direito. Portanto, todos também têm direito à sua defesa. O Ministério Público Federal já ingressou com uma ação criminal, né, do qual ele persegue uma punição. Nós tivemos mais de 20 autos de infração lavrados pela Secretaria de Meio Ambiente só do Estado de Minas Gerais, e aí não estou falando nem dos autos do IBAMA e do Governo do Espírito Santo, o que soma mais de 300 milhões de reais. Nós tivemos uma ação civil pública impetrada pelo Estado de Minas Gerais com o Governo Federal e o Espírito Santo, do qual nós celebramos um acordo com as mineradoras, a Samarco e as 2 controladoras, a Vale e a BHP, do qual saíram diversos programas de recuperação da bacia do Doce. Então, nós temos que diferenciar um pouco o que é punição do que é a necessidade da recuperação, né? A recuperação ela é iminente, ela é necessária e ela tem que ser imediata. Em razão disso, menos de 4 meses depois do acidente, nós celebramos um acordo com as empresas, do qual iniciamos toda uma tarefa de recuperação. Nós temos programas socioambientais, programas socioeconômicos. A grande dificuldade era estancar, né, os efeitos do acidente. Nós tínhamos um período chuvoso ainda a vir, em 2015 e 2016. Então, toda vez que chove, você tem um carreamento de rejeito. Então, era um acidente que ainda acontecia. Nós determinamos obras imediatas e emergenciais para que desse uma segurança às estruturas que ainda ficaram. Nós determinamos a construção de um outro dique lá em Bento Rodrigues, para também segurar e melhorar a qualidade da água ao longo do tempo. Nós determinamos a intensificação da dragagem lá na usina de Risoleta Neves, a hidrelétrica de Candonga, para que tivéssemos também uma segurança àquela estrutura, porque ela foi uma válvula de segurança, ela segurou muito rejeito, o acidente teria potencialidade de ser muito pior. Nós começamos também programas de recuperação florestal, mais de 500 nascentes anos sendo recuperadas, reconformação de margens, isso tudo, obviamente, com os custos de quem causou o acidente, né? Não é justo que a sociedade, através de dinheiro público, tenha que arcar com um prejuízo que não foi o poder público que causou. Então, a operadora, a mineradora, ela tem que arcar com os custos do acidente, e isso veio através desse acordo, e através de uma execução de uma fundação que foi exatamente criada com essa finalidade, a chamada Fundação Renova.
O senhor elencou aí aquilo que já foi feito, né? Todos os trabalhos que já foram feitos ao longo desses 2 anos que se sucederam após o acidente, após aquela tragédia que talvez não dê nem para a gente chamar necessariamente de acidente, né, secretário? O que na opinião do senhor, ainda falta ser feito dentro desse processo? Quais são as próximas etapas? As principais etapas agora são de indenização da população, né? Realmente, discutir um preço de um valor, valorar um dano ambiental, sempre é muito difícil, para todas as áreas. E nessa não é diferente, né? Quanto é que vale a casa de uma pessoa, a segurança que ela tinha, o dia a dia, o prazer de ter um vizinho, de saber onde mora. Isso é sempre o mais difícil. Mas a Fundação Renova tem trabalhado nisso e acreditamos que a partir de agora, também com a celebração de um termo de ajuste preliminar com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, com as empresas, nós iremos intensificar também a qualidade dos programas socioeconômicos, que são esses que dizem respeito à indenização das pessoas e à realocação delas. Secretário, eu queria falar um pouquinho agora também da questão do licenciamento ambiental. Nesta semana, nós entrevistamos aqui na Super Notícia FM o Romeu Zema, que é pré-candidato ao governo de Minas, que é um empresário muito conhecido, principalmente no interior do estado. E aí, ao falar dos planos dele, ele contava uma situação de que ele tem um posto de combustíveis na BR-262 que está para ser inaugurado há 2 anos, mas não consegue inaugurar por causa do processo de licenciamento, da burocracia que se envolve todo o processo de licenciamento. E o senhor elencou aqui como talvez a sua primeira prioridade na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que precisa ser feito, de fato, para reduzir esse passivo de licenciamento ambiental? Muito bem colocado. Nós começamos uma grande tarefa, nós precisávamos de um respaldo legal para eu trabalhar alternativas racionais ao processo de licenciamento. Até hoje nós não temos uma lei geral de licenciamento no Brasil. Isso vem sendo discutido há anos no Congresso Nacional e Minas Gerais saiu na frente e editou uma lei no ano passado, a Lei 21972 de 2016, que nos deu condição de racionalizar o processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental deixou de ser trifásico e passou a ser um licenciamento concomitante e também simplificado. Portanto, empreendimentos dessa natureza, como postos de combustíveis, é possível você fazer um licenciamento mais simplificado, obviamente considerando a localização dele e, de fato, o impacto ambiental que ele tem na localidade onde ele está realmente previsto para ser implantado. Além disso, nós começamos todo um trabalho de municipalização do licenciamento, porque existem muitos empreendimentos cujos impactos são locais. Então, nós não precisamos aumentar a demanda do Estado quando é possível que o próprio município possa ser um apoio à gestão ambiental. Em razão disso, no início deste ano, nós editamos uma deliberação do Conselho em que colocamos critérios para os municípios poderem licenciar. A expectativa é sensacional. Nós temos mais de 60 municípios que já manifestaram o interesse em fazer o licenciamento e a fiscalização ambiental. Com esse apoio na gestão, o Estado poderá concentrar em empreendimentos que são, de fato, mais impactantes, empreendimentos regionais, deixando aqueles de impacto local, como eminentemente esse que você citou, né, de exemplo, para os municípios. E aí nós teremos mais parceiros e aumentando a nossa capacidade de oferta de serviços públicos, porque o licenciamento ambiental, ele não é exclusivo do Estado, é uma competência comum de todos os entes. Então pode ser feito pelo IBAMA, pelos estados ou pelos municípios, a considerar a magnitude desses impactos. Então, os locais podem ficar com os municípios. O trabalho agora, que é muito intenso nosso, é de qualificação dos municípios, né? De educação dos municípios, de capacitação das equipes técnicas para que eles tenham, de fato, condições de fazer o licenciamento, o que vai diminuir a nossa entrada e com a nossa eficiência hoje de trabalho, com as medidas gerenciais que eu tenho implantado, nós teremos uma maior saída de processos, logo a redução do passivo. E registro para vocês em primeira mão um lançamento oficial que eu vou fazer aqui na Rádio Super. Nós vamos pela primeira vez, como você disse no início da reportagem, né, o trabalho que o governo de Minas na pasta ambiental tem feito na meritocracia e na eficiência do serviço público, né, a marca que eu tenho implantado na minha gestão, é que nós vamos lançar a partir de amanhã um plano de eficiência ambiental, com regime de metas para os servidores que possam buscar essas metas e que terão a partir disso uma respectiva ajuda de custos.
Com isso, além de todas as condições de trabalho que nós temos dado, com mais equipamentos, com mais sistemas de informação, com mais orientações técnicas, padronização de procedimentos, nós teremos condição de, em 2018, prestar um serviço muito melhor para o cidadão mineiro. E esse plano que o senhor anuncia o lançamento para amanhã, secretário, ele envolve todos os agentes da Secretaria de Meio Ambiente, aqueles que estão em campo geralmente fazendo esse trabalho de fiscalização? Todos os servidores, sem exceção, com uma meta única, que é a racionalidade do processo, a eliminação do passivo. Para que isso aconteça, ainda que seja uma meta única, todo o sistema estadual de meio ambiente tem que estar envolvido nisso. E aí eu digo a SEMAD, o IEF, a FEAM e o IGAM. Secretário, o senhor falou dessa questão da municipalização do licenciamento ambiental, que é uma solução muito interessante, mas a gente não pode esquecer que muitas prefeituras do interior têm uma estrutura, às vezes, e a palavra é essa, amadora, para lidar com questões relacionadas à administração pública. A Secretaria pensou, por exemplo, num treinamento ou num processo assim, de entendimento com essas prefeituras que manifestaram interesse para que elas estejam também devidamente qualificadas para fazer esse processo de licenciamento ambiental? Perfeitamente. Nós temos 853 municípios em Minas e muitos deles não têm essa capacidade. Por isso que nós fizemos a previsão na legislação da possibilidade de consorciamento entre os municípios, para que eles possam se juntar e ter condições técnicas e econômicas para viabilizar a implantação do licenciamento. Além disso, no nosso levantamento, nós temos que 30 municípios mineiros equivalem a 54% das nossas entradas de processo. Então, se nós focarmos na estruturação de apenas 30, eu já tenho uma redução de 54% das minhas entradas. Logo, Minas Gerais, através dos órgãos estaduais, poderão se concentrar em empreendimentos de impacto regional. Essa questão do licenciamento seria o maior gargalo de todos que o senhor tem dentro da Secretaria, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista prático, para quem está ali em campo fazendo o trabalho? Esse é o maior gargalo. Por quê? Porque quando nós ficamos muito focados no licenciamento, nós deixamos de também ter foco em outras situações ambientais que são extremamente complexas. O licenciamento ambiental não é apenas autorizar um empreendimento, é retirar ele possível de uma clandestinidade, o estabelecimento de monitoramento e condicionantes, ou seja, licenciar significa trazer qualidade ao ambiente. Portanto, o licenciamento ambiental pode ter um efeito nas políticas de mudanças climáticas, na destinação adequada dos resíduos sólidos, no uso racional da água, ou seja, quando se licencia, você acaba que está entrando em várias outras políticas públicas. E é óbvio, nós vivemos num momento de crise econômica grave no Brasil, e em Minas Gerais não é diferente. Mesmo conseguindo colocar todos os serviços ainda em dia, prestando serviços à população, a crise acontece, a crise está presente. Portanto, licenciar um empreendimento, ainda que seja pequeno, nós estamos falando em desenvolver o nosso Estado. Às vezes uma licença simples, ela já gera 10 empregos, 5 empregos. Eu não estou falando de deixar à parte disso, à margem disso, a qualidade ambiental que é necessária. E nós não nos comprometemos na Secretaria em dizer sim aos processos, mas nós nos comprometemos a dar uma resposta, ou sim ou não. Isso quem pede um serviço público tem direito. Secretário, com relação à crise hídrica, qual que é o papel da Secretaria aí para evitar, às vezes, um desabastecimento? Bom, muitos municípios hoje, eles têm a captação de água em locais, às vezes, que não são os mais indicados. Então, o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é uma autarquia vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, tem feito essa avaliação de modo a fazer uma sugestão aos municípios que viabilizem captações para abastecimento público, seja em água superficial, né, o rio, o córrego, ou em água subterrânea, em lugares que têm mais eficiência e mais disponibilidade. Porque quando falamos em água, não é só o efeito da quantidade, é da qualidade também. Além disso, a Secretaria pode e deve fomentar tecnologias de reuso das águas para os empreendimentos. E aí já é um tema que estão vendo, tangencia o licenciamento ambiental. Cada empreendimento que é licenciado, ele tem que investir em reuso de água. Nós temos que ter tecnologias no Estado também de aproveitamento das águas pluviais, né? Das águas de chuva. Nós estamos preparando um projeto de lei agora a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, já no início do próximo exercício, que toca exatamente nesse tema,
na necessidade de nós fomentarmos e termos incentivos fiscais a esse tipo de empreendimento, além de exigir que eles demonstrem no licenciamento que estão investindo em reuso ou que, no mínimo, demonstrem um cronograma adequado para a implantação dessa tecnologia. Recentemente, nós criamos também um comitê lá no CISEMA de acompanhamento, né, da crise hídrica, do qual nós, em apoio, inclusive, da sociedade civil, com conselheiros do COPAN, Conselho Estadual de Meio Ambiente, do CRH, de Recursos Hídricos e do Fórum dos Comitês, para que a gente possa pensar junto com a sociedade civil, que está, às vezes, sentindo, né, os efeitos da crise hídrica, soluções mais efetivas para esse enfrentamento, né? Então, como disse, locais de abastecimento mais adequado, de captação, políticas de reuso de água, produção de água, eu digo, recuperação de nascentes, recuperação de áreas de preservação permanente, isso tudo a longo prazo, obviamente, ajuda e melhora a oferta de água. Minas Gerais também tem um programa muito interessante que é o Plantando o Futuro, com mais de 2,2 milhões de mudas já produzidas e sendo implantadas nessas localidades para que a gente tenha uma condição vegetacional que mantenha justamente da onde vem a nossa água, né? Das nascentes. Muito disso que o senhor falou, secretário, depende também de um diálogo, de um trabalho em conjunto com a Copasa e com os departamentos de saneamento municipais que existem aí em muitos dos nossos municípios mineiros. Como é que está o diálogo com a Copasa, com esses departamentos municipais, com os chamados SAIs, né, que é assim que eles são chamados? O diálogo com a Copasa é muito franco, muito aberto e muito transparente, né? É uma empresa pública, ela tem que prestar um serviço de qualidade. Nós sempre temos trabalhado com a direção superior da Copasa, né? E eles reconhecem a necessidade e têm investido numa infraestrutura melhor, né? Que não tenha perdas, né? No sistema de abastecimento público. E além disso, com a Copasa, nós trabalhamos justamente nesses locais de captação com maior eficiência. Além de trabalharmos com a Copasa as melhores tecnologias possíveis para enfrentamento de ações que às vezes são imediatas. Não tem dúvida, nós temos um problema. E esse problema pode ser enfrentado de duas maneiras. Ações que são a médio e longo prazo e ações que são imediatas. Talvez as imediatas possam parecer, num primeiro momento, que não sejam as ideais, mas são as necessárias, porque as pessoas, obviamente, têm que beber, têm que tomar água. A própria Lei de Recursos Hídricos, né, registra que a prioridade para o uso da água é o abastecimento. Então, nós trabalhamos com a Copasa isso, um plano imediato de enfrentamento, mas também em ações de médio e longo prazo para que ela tenha condições de ter uma política muito mais eficiente de recursos hídricos ao longo dos anos. Secretário, agora recentemente, ainda nessa seara da crise hídrica e do abastecimento, a gente teve uma polêmica na região metropolitana relativa à Lagoa de Várzea das Flores, porque a Prefeitura de Contagem tem a intenção de fazer um processo de urbanização no entorno do lago. Esse processo, inclusive, foi aprovado na Assembleia Metropolitana pelas instâncias metropolitanas que lá existem, mas existe uma ala liderada, inclusive, por uma deputada estadual que é do PT, aliada do governador Fernando Pimentel, que é a deputada Marília Campos, que é contra essa medida porque acredita que pode, por exemplo, transformar em um médio prazo, talvez, a Lagoa de Várzea das Flores numa nova Lagoa da Pampulha. O senhor, enquanto técnico, inclusive, servidor de carreira, acompanhou essa polêmica de perto, tem uma opinião formada a respeito disso, uma vez que o reservatório de Várzea das Flores é um reservatório importante aqui da região metropolitana? O reservatório ele é muito importante, não é? O entorno de um reservatório ele tem que ser adequadamente utilizado, né? Não quer dizer que não possa ser utilizado, mas ele tem que ser adequadamente utilizado. Obviamente, foi um processo democrático, eu acompanhei, né? Nós tivemos argumentos técnicos para ambos os lados e, como num processo democrático, nós temos que ter uma escolha que foi votada, né, no Conselho Deliberativo e foi escolhida a proposta. Agora, nós vamos acompanhar de perto, junto com o município, porque não é só a aprovação, é na avaliação de impacto com os estudos ambientais específicos que vão nos mostrar efetivamente o real impacto sobre o reservatório, do qual nós iremos estabelecer medidas mitigadoras, né, e de preservação para que esse impacto de fato não aconteça no abastecimento público. Para a gente encerrar, a gente está caminhando já para o final da entrevista, secretário, eu queria que o senhor falasse ainda a respeito desse assunto da crise hídrica. Na opinião do senhor, qual a situação
de maneira geral, que vive o Estado hoje? De 0 a 10, por exemplo, qual é o grau de gravidade que a gente tem dessa crise hídrica, que teve muito acentuada ali em 2014, 2015, principalmente? Olha, a situação é grave, né? É grave. Eu sou professor universitário também, e quando um aluno não vai bem, você não dá uma nota boa, né? Então, eu também não vou jogar o aluno muito para baixo, porque senão ele não vai ter nem vontade de melhorar a sua nota, né? Eu daria nota 5. Nós estamos com uma crise grave, mas com abaixo da média ainda, né? Tá abaixo da média, mas com várias ações que já estão colocadas e que têm que ser intensificadas, sobretudo no próximo ano, né? Eu tenho chamado o ano de 2018 de um verdadeiro ano hídrico. Nós teremos pela primeira vez no Brasil, em Brasília, o Fórum Mundial das Águas, né? Do qual a participação dos poderes públicos e da sociedade civil será determinante para buscarmos juntos ações de resposta a essa crise. Nós temos 264 municípios com situação de emergência, né? Nós fizemos um diagnóstico muito profundo, apresentamos ao governador no último mês, e que identifica essa gravidade. Na mesma ocasião, ele determinou medidas imediatas e de longo prazo, das quais muitas eu citei aqui, como elaboração de projetos de lei de reuso, como a criação de um comitê de enfrentamento, como a intensificação de políticas de produção de água, com a determinação de um sistema eficiente de outorga, que é o ato administrativo que dá o direito de uso das águas. Porque se você tem um bom sistema, um sistema eficiente, você consegue fazer a gestão por bacias hidrográficas, não é? Sabendo de fato aonde a bacia que tem mais oferta, onde a bacia que tem mais demanda. Isso tudo nós já estamos executando. De fato, a questão hídrica não é uma questão eminentemente de meio ambiente, né? Da pasta ambiental. Isso é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. Então, várias outras instituições, como a Copasa, como a Secretaria de Obras, né? Como a Secretaria de Cidades, todos têm que trabalhar juntos em prol de uma situação comum. A situação comum vivemos uma crise de contingenciamento, nós vivemos uma crise de chuva muito grave, né? Muito abaixo da média, todos os dados apontam isso, inclusive dados verificados do último século inteiro. Nós estamos vivendo uma situação que é peculiar, que é grave. A tendência é que isso minore nos próximos anos, mas nós precisamos de ter uma infraestrutura adequada, inclusive para reservação de água, para que isso não volte a acontecer. Isso tudo o governo de Minas tem trabalhado. Então, espero que esse aluno, que hoje está abaixo da média, no próximo ano e nos próximos governos tenha nota 10. Secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Luiz Gomes Vieira, foi nosso entrevistado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, secretário. Bom trabalho para o senhor nessa tarefa árdua. Prazer é todo meu, e digo a todos os mineiros que podem contar com a Secretaria de Meio Ambiente, que no ano que vem nós faremos uma entrega maravilhosa para todos os mineiros.